Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje a respeito do Deus que ouve a oração do coração. O Deus que ouve o clamor que sai do coração. Capítulo 20, segundo livro, não segunda Crônicas, mas segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1. Para você que ainda anda com Bíblia, versículo de número 1, diz assim: um tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram para Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azarão, Azazão Tamar. Versículo 3. Josafá então ficou com muito medo. Orou a Deus, o Senhor, pedindo ao Senhor por socorro. Aleluia. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Presta atenção nisso. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. E todas as cidades do país, em todas as cidades do país, o povo veio até Jerusalém. Versículo 5. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniram no pátio novo do templo. E Josafá se pôs de pé no meio deles e orou ao Senhor. Versículo 13. Todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres, filhos e até crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um moço que estava ali no meio do povo. O nome dele era Jaaziel. E era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaias, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias. Jaaziel, então, cheio do Espírito Santo, disse para todo aquele povo: ó povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor diz neste lugar. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, a batalha é contra mim, diz o Senhor. Versículo 16. Amanhã vocês atacarão, quando eles vierem pela subida de Ziz, vocês se encontrarão com eles no final do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali, e vocês vão ver
vocês vão ver. Vocês irão ver como o Senhor Deus salvará vocês deste povo. Povo de Judá, moradores de Jerusalém, não se assustem, não fiquem com medo, marchem contra os inimigos pela manhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou. Então o rei Josafá se ajoelhou. E colocou o rosto dele no chão, na terra. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam ali naquele lugar, na presença do Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Versículo 20. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo para o deserto. Todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse para eles: povo de Judá, moradores de Jerusalém, povo de Guarulhos, moradores de Jerusalém, gente de Deus, escutem o que eu tenho para dizer. Confiem no Senhor, o teu Deus, e vocês estarão seguros. Confiem nos seus profetas, e tudo que vocês fizerem dará certo, diz o Senhor. Aleluia. Pode sentar, igreja. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Queridos, às vezes acontecem situações na vida da gente que nós não sabemos o motivo pelo qual está acontecendo. Às vezes nós somos levados sem perceber. Muitas coisas que acontecem na minha vida e na tua vida são muito sutis. A gente não percebe, a gente não nota. Muitas das vezes são resultado das nossas próprias escolhas. Nós escolhemos aquilo, nós demos mais prioridade para aquilo dali, então foi por isso que isso veio. Agora, existem problemas que a gente não sabe o porquê que está acontecendo. Existem problemas na vida da gente que vêm sobre nós e nós não sabemos nem de onde vem. E a pergunta é assim: por que é que está acontecendo isso? A propósito, eu conheço pessoas que são fiéis ao Senhor. Eu conheço pessoas que são crentes de verdade, não brinca com as coisas de Deus. Mas de repente sobreveio sobre a vida dele, sobre a vida dela, coisas que ela perdeu o controle. É como um buraco que abre debaixo dos nossos pés e a gente não entende. Problemas que não foram causados por nós. Tem muita gente que eu conheço, ou eu melhor dizendo, algumas pessoas que eu conheço que estão vivendo situações dificílimas nas suas vidas. Até mesmo eu pergunto, mas como assim? São buracos que se abrem debaixo dos nossos pés e que a gente não sabe o que está acontecendo. Eu não sei se já aconteceu com você. Você buscou o Senhor, você fez a lição de casa, vamos usar essa expressão. Você se desviou do mal, você olhou para Jesus, você buscou a Deus, você se dedicou de verdade, mas de repente sobreveio sobre a tua vida um colapso. O desemprego, é o carro que fundiu o motor, é
a enfermidade que assolou a casa, é uma voz que veio pelo telefone, você não sabe de onde veio, e por causa daquela má notícia virou uma bagunça. Eu não sei você, mas eu já vivi, inclusive, eu nunca vivi na minha vida o que eu vivi por esses dias. Nunca vivi na minha vida o que eu vivi por esses dias. E eu perguntava para Deus, mas como assim? Como é que pode isso? Como é possível isso ter acontecido comigo? Por que é que isso está acontecendo assim? É a história do rei Josafá. É a história desse homem que a gente acabou de ler aqui, que era um homem bom. Era um homem de Deus. E ele está em casa, quem sabe no palácio, e de repente chega uma notícia. As más notícias sempre virão. Deixa eu começar a pregar para você hoje à noite e já te dar um conselho. Você precisa se fortalecer, porque este mundo, ele sempre trará má notícias para você. Por mais que você seja uma pessoa boa. Aliás, é exatamente porque você é uma pessoa do bem que vai vir coisas sobre a tua vida para fazer você tirar o foco. Eu estava orando ao Senhor nessa madrugada, aqui neste lugar, e o Espírito de Deus me levava a orar pela igreja para que Deus repreendesse, para que fosse repreendido o espírito da manipulação na mente. E eu sentia aquilo muito forte no meu espírito, e Deus dizia: repreenda o espírito da manipulação na mente da igreja. O rei Josafá está em casa. Ele é um homem bom. Ele é um homem do bem. Ele poderia questionar, mas como assim? De repente chega a má notícia, porque ela sempre vem. Diz o texto que chega um mensageiro dizendo: rei Josafá, o povo que mora do outro lado da montanha, do outro lado do deserto, está vindo na direção do país para destruir o que é seu. E eles dizem assim: olha, o exército é muito grande. É um exército que vem, a linguagem que sempre usava naqueles dias, algumas versões dizem, como um exército de gafanhoto, que vem destruindo tudo que tem no meio do caminho. A Bíblia diz que Josafá ficou com medo. Quem é que não temeria? Quem é que não tremeria num momento desse? Porque não é só a vida de Josafá, são a vida de milhares de crianças, são a vida de centenas, talvez milhares de famílias que estão sob seus cuidados. Então ele teme, mas ele toma uma atitude na vida dele. A Bíblia diz que ele temeu. O mensageiro dizia: o exército que está vindo aí está destruindo tudo pelo caminho. O exército que está vindo aí não está deixando nada de pé, está destruindo tudo, como um exército de gafanhoto. Eu sei que muitas pessoas que estão convivendo perto da gente têm enfrentado lutas e adversidades sem tamanho. Pessoas que confiam no Senhor, que crêem na palavra de Deus, que acreditam no Evangelho. Eu sei que existem casos aqui, neste lugar. Quando eu estava orando, o Senhor falou para mim: meu filho, existem pessoas ali naquele lugar, que quando ele menos percebeu, ele não estava esperando, ela não estava aguardando por isso, e abriu-se um buraco debaixo dos pés dela. Abriu-se um buraco e tirou ele do foco, manipulou a mente dela, tirou ela do caminho. E se Deus não intervir, a família acaba. Se Deus não intervir, o ministério termina. Se Deus não fizer alguma coisa, os dons são enterrados e tudo termina em nada. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para a tua vida, que para este problema que você está enfrentando, para essa situação, essa adversidade que você está enfrentando na tua vida, Ele diz: eu, o Senhor, tenho uma saída para você. O Senhor me trouxe aqui para dizer: olha, eu, o Senhor, tenho uma resposta para você. Deixa eu dizer para o teu coração, nessa noite,
como mensageiro de boa notícia para a tua vida neste lugar. Deus, Ele é o teu socorro. A Bíblia diz que Ele é o teu socorro bem presente no momento da angústia e da dificuldade. A Bíblia diz assim, olha, eu vou usar a minha versão aqui para te ajudar. Eleva os teus olhos para os montes. De onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosqueneja. Ele não dorme, ele não cochila, ele não cai de lado. Ele está atento e ele sabe o que você está enfrentando. O texto diz que Josafá, quando ouviu os portadores de má notícia, ele temeu. E quais foram as atitudes de Josafá? Primeira coisa que Josafá faz, e eu quero falar algo aqui muito simples para você. O texto diz que Josafá orou ao Senhor. Aleluia. Mas o que significa a oração de Josafá? Por que ele orou ao Senhor? Porque ele sabia, ele tinha certeza que o único que podia livrar aquela nação das mãos dos inimigos era o Senhor. O que é que significa a oração de Josafá? O que significa, quando Josafá ora e clama ao Senhor, significa que ele não perdeu o encanto pela vida. Significa que ele ainda não perdeu a esperança. Significa que ele ainda tem fé em Deus. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta, você ainda tem fé em Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta, você é daquele que desiste ou que vai até o fim? Deixa eu te fazer uma pergunta, você acredita ainda no poder de Deus, que Deus ele pode te tirar dessa situação? Que Ele pode abrir uma porta para você, que Ele pode abrir uma porta de escape para a tua casa, para a tua família? Você ainda acredita que você pode voltar a sonhar novamente como você sonhava antes? Ou você já perdeu a alegria, perdeu a esperança? Josafá ora, porque ele não perdeu o encanto. Ele sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Queridos, por que é que Deus nos fala o tempo todo sobre as mesmas coisas? É porque não tem outro caminho, senão o caminho da humilhação. Toda resposta de Deus para a minha e para a tua vida está no caminho da humilhação e do reconhecimento que se Deus não fizer, quem é que vai fazer? Sabe qual é o nosso problema? Desculpa, posso falar? A gente fica confiando em pastor. Estou falando de mim mesmo. A gente fica confiando no marido demais, na esposa demais, esperando uma resposta do governo. Fica esperando, irmãozinho, fica. Fica esperando. Eu sei que o pastor pode te ajudar, a missionária pode te ajudar, o evangelista, o presbítero, o diácono, o irmão da igreja. A gente está aqui para isso mesmo. E eu não vou dizer para você, pede ajuda para Deus. Deus, eu estou aqui para te ajudar. Mas tem coisas na vida da gente que é só Deus. Sabe aquele marido duro de coração? Meu irmão, é só Deus. Quantas das vezes nós já oramos por ele, intercedemos por ele? Sabe aquele filho teimoso? Que a gente já foi lá, já oramos por ele, intercedemos por ele, já fizemos tudo. E ele continua contumaz e rebelde. Só Deus. Então eu quero te dar um conselho aqui nessa noite. Confia no Senhor. Permaneça com a tua fé em Deus. Não perca o encanto pela vida. Não permita que as lutas te tirem do caminho do Senhor. A sua vida só tem sentido se você permanecer no caminho do Senhor. Não busque os teus interesses em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar os interesses do reino de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não existe outra maneira, não tem outro caminho. Pastor, fala diferente. Eu posso falar uma coisa aqui, que eu sei que tem muita gente que não gosta que a gente fala, mas eu vou dizer, a igreja não precisa de coach. A igreja não precisa de treinador. A igreja precisa de gente que prega a Bíblia pura, sem ficar dando rodeios, sem ficar falando bonitinho. Você quer uma resposta para a tua vida, moço, jovem, adolescente, senhora, senhor? Você quer uma resposta? Se humilhe diante de Deus. Coloque a tua vida diante do altar. Busque a palavra. Essa palavra vai mudar a tua vida. Essa palavra vai mudar a tua mente e vai destravar o teu caminho. Vai destravar o teu caminho. Eu não estou aqui para falar coisas que te agradam muito não. Eu estou aqui para dizer para você, olha, busque o Senhor e Ele vai fazer coisas novas na tua vida.
Por que é que Josafá ora? Porque só tem um jeito de resolver esse problema. Ele disse assim: Senhor, o exército que está vindo aí é maior do que eu. Irmãos, só quem já enfrentou problemas e dificuldade na vida. Mas eu estou falando de luta. Irmão, até então eu não sabia o que era luta. De repente eu enfrentei uma luta que a minha cabeça rodou. Me doeu tudo. Quase que rachou aqui no meio, trincou. Eu esqueci os nomes das repartições, me falta agora. Quase que trincou, irmão. Eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca enfrentei uma luta dessa. E eu descobri algo, que quando você se humilha diante de Deus de verdade. Eu moro num cantinho, eu abria minha janela de madrugada para enxergar o céu. Eu dizia, Deus, se o Senhor não me abrir uma porta, eu estou vendo os meus adversários vindo do outro lado daquela montanha. Irmãos, você não tem noção do que eu estou falando. Você não tem noção do que eu estou falando. Você não tem noção. Eu falei, Deus, se o Senhor não me socorrer. Eu falei como o rei Josafá, ó Senhor, Deus dos meus pais, Deus da minha mãezinha que orava na madrugada e acordava a casa inteira, Deus daquela velhinha maravilhosa que orou por mim. Senhor, o Senhor ouviu a oração dela, converteu o coração do teimoso. Pense num sujeito teimoso e multiplica por 1000. Joe. 1000 é pouco. Teimosíssimo. Deus ouviu a oração dela e eu disse, Senhor, Deus dos meus antepassados, Senhor, Deus do meu pai, da minha mãe, da minha família, Senhor que cuidou de nós até agora, me responda, Senhor. Eu preciso de uma resposta. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Espere em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Não confie nos homens. Espera em Deus. Porque no momento que você mais precisar, não é que eles não vão fazer, é porque eles não têm condições de ajudar. Às vezes até a irmã quer me ajudar, o irmãozinho fala, pastor, eu estou aqui para te ajudar. Mas irmão, você não conseguiria me ajudar naquela hora. Você não teria condições. Você não ia conseguir estender a mão. Deixa eu te falar uma coisa, eu já rodei, desde os 8 anos de idade, eu estou na igreja. Houve uma época na minha vida, quando dizia assim, o cantor famoso está ali, eu ia lá. O profeta está lá, e lá vai o Sérgio. Aí eu arrumei ainda uns companheiros, né? Umas companheiras. Aí tem um fulano famoso, e eu rodei, irmão. E eu ouvi profeta, eu ouvi. Irmãos, centenas, se não quase que milhares deles. Porque eu estava na igreja toda semana, pelo menos uns 3 dias, rodando por aí. Até uma certa idade na minha vida. Até os 15, 16, mais ou menos, eu dei umas... E eu descobri que no fundo é tudo igual. O que eu preciso não é ouvir gente famosa. Eu preciso de ouvir alguém que me fala a verdade na minha cara. Na minha cara. E diga para mim, o que você precisa é tomar jeito. É olhar para a Bíblia Sagrada, dedicar a tua vida mais ao Senhor. Dar prioridade para Deus, clamar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor. Eu sei de gente aqui nessa igreja que está dizendo, pastor, eu preciso de mudança de vida, eu preciso de mudança de vida. Pastor, ora por mim. Sabe o que você faz? Dobra o teu joelho, se humilhe diante de Deus. Eu duvido. Como Daniel, a Bíblia diz que quando ele apresentou diante de Deus a oração dele, e o coração dele estava ali, a Bíblia diz, Deus enviou socorro para aquele homem. A resposta chegou. E eu quero declarar sobre a tua vida, a resposta de Deus vai chegar. A resposta de Deus vai chegar sobre a tua casa. A resposta de Deus vai chegar sobre a tua família, sobre o teu lar. Sabe qual é dos nossos problemas? Qual é o problema mais interessante que muitas das vezes nos atrapalha de compreender Deus e de chegar onde nós precisamos chegar? São as nossas carências. Nós somos um povo muito carente. Nós somos a geração dos sentimentos. Nós somos a geração que precisa aprender novos costumes, novos hábitos. Que perderam velhos hábitos que são importantes para a vida. A nossa geração é uma geração do mesmo. É mais do mesmo. Esses dias eu estava falando para minha filha. Falando para ela, Fernanda, se você quer um resultado diferente, você precisa fazer alguma coisa diferente, minha filha.
Se você está aí no computador, fazendo 1 milhão de códigos, são números que não acabam mais. E faz e não dá certo. Muda, vai mudando. Uma hora vai dar certo. Muda. O texto que nós estamos lendo hoje aqui, nos apresenta uma saída para quem está precisando de uma resposta. E eu me alegro hoje aqui, porque eu sei o que o Senhor está dizendo. O texto de hoje à noite aqui, nos apresenta uma saída para quem está pedindo socorro para Deus. Eu quero dizer, Deus é o teu socorro, Ele está aqui nessa noite, e Ele me trouxe aqui para responder o teu questionamento, para trazer uma resposta para a tua alma, para o teu coração e para o teu interior. E Deus, o Senhor, me manda te dizer aqui nessa noite, a tua resposta vem do céu, a tua resposta vem do Senhor. Não perca o encanto, não se deixe desistir, não se abandone, não se maltrate desistindo da vida, continue lutando. Deus tem um caminho no meio do deserto para você e para a tua casa. Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou escrever uma vida nova, uma história nova. Tem coisas novas por acontecer na tua vida. Oh, aleluia! O texto nos apresenta uma saída, e eu quero dizer, Deus tem uma saída para a tua vida. Deus fala sobre livramento de morte aqui nessa noite. Livramento e salvação neste lugar. O Deus que ouve o clamor do coração está aqui neste lugar. O Deus de misericórdia e de graça. Você não está aqui perdendo o seu tempo, tem resposta de Deus para a tua vida. Você não está aqui perdendo o seu tempo, tem caminhos de Deus no meio desse deserto que você está enfrentando. E deixa eu dizer mais, eu não sou nadica melhor do que você. Deus ouve a oração de um pastor, mas ouve a oração daquele que está chegando hoje na casa de Deus. A diferença é o coração. Se você aplicar o teu coração, haverá livramento e transformação. A oração da igreja move o coração de Deus. A oração de um povo que se reúne em torno da promessa de Deus torna aquilo que é invisível, visível. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Deus faz coisas novas em tempos de dificuldade. Eu quero trazer uma boa notícia para você. Você está vivendo um tempo favorável na tua vida e talvez você não esteja percebendo. Você está vivendo um tempo favorável na tua vida e talvez você não esteja percebendo. Eu estava em oração aqui agora há pouco e Deus dizia, lembra daquela onda que se levantou, a oportunidade que foi dada? Pois então, fala para a minha igreja que tem uma nova onda se levantando, aleluia. Tem uma nova onda que já começou a se formar no horizonte. Fala para a minha igreja aproveitar a oportunidade, aleluia. Aproveita a oportunidade, porque Deus quer fazer coisas novas na tua vida. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, aleluia. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça àqueles que se humilham. Humilha-te diante do Senhor. Faça o que você nunca fez para Deus. Se é para você, você não mede distância, não tem valor. Você põe a mão no bolso, você deposita, você passa cartão em 12 vezes. Mas se é para Deus, você diz, não, é que Deus conhece meu coração. Deus está falando de livramento e salvação neste lugar. Irmãos, presta atenção, se esse homem, Josafá, não se prontificasse a buscar a Deus, possivelmente a nação, aquele povo seria destruído e derrotado. Presta atenção aqui, irmão, olha para cá. Coloca a tua atenção aqui na frente. Se esse homem não se levanta como pai de família, como sacerdote do lar, como homem da casa, como senhor daquela nação, e chama o povo para buscar o Senhor, aquela nação seria destruída. Aquelas famílias seriam massacradas. E eu tenho uma boa notícia para você, pai de família, nessa noite, se levanta. Se levanta. Você precisa reagir, diz o Senhor.
Você precisa se levantar, diz o Senhor, porque quando você se levantar, o Senhor fará coisas novas na sua vida. Eu me senti como um peixe numa rede, há uma semana atrás. Sabe aquele peixe que foi pego pela rede e fica se debatendo e não tem para onde correr? Não tem por onde escapar. Eu me senti como Jonas, uma agonia. Você não tem noção. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Você não tem noção. E como um Jonas no ventre do peixe, eu clamei ao Senhor. E a resposta veio. Deus confirmou em casa, na boca do profeta aqui, na boca do profeta ali, pela sua palavra, que é a profecia poderosa para a minha vida. Aqui eu não tenho dúvidas, irmão. Quando vem, eu sei que eu estou seguro. Aqui eu sei que eu estou seguro, porque ela me garante a certeza de uma vida com Deus, na verdade, uma vida com o Senhor, aleluia. Quando eu parei de me debater, abri a janela da minha casa e disse: Senhor, me ajuda. Em primeiro lugar, busque ao Senhor. Em primeiro lugar, não desista de clamar ao Senhor, não perca o encanto pela vida. Não deixe de crer em Deus por causa das lutas e das adversidades. Não deixe de confiar em Deus por causa dos seus problemas. Eu passei dias em oração buscando ao Senhor, e Ele enviou resposta para a minha vida. E Ele é o mesmo Deus que vai enviar socorro para a tua vida também. Segundo lugar, Josafá orou, e eu vou usar esse termo, que é o termo do Antigo Testamento, ele tocou a buzina. Josafá não perdeu o encanto pela vida, ele não deixou de crer. Então ele toca a buzina, ele anuncia para todo mundo. O que Deus falou a ele, ele anuncia. Ele chamou toda a nação para se humilhar diante do Senhor. Presta atenção nisso. Ele chama toda a nação para poder se encurvar diante do Senhor. Sim, ele orou ao Senhor, e Deus o direcionou. E a direção que Deus deu a ele, ele deu para o povo, ele passou para aquele povo. E interessante, o povo acatou. Eu fiquei pasmo. O texto diz que todos estavam ali. Eu disse: como? Todos estavam ali. Foi o resultado da oração. Foi o resultado da misericórdia de Deus. Deus disse: chama o povo a se consagrarem. O povo se reuniu e fez um jejum. Escuta, igreja. Um jejum. Um único jejum. Só que foi todos. Deus chamou a todos, e todos, desde a porta lá embaixo, passando pelos pessoal do som, os músicos, a igreja, tudo. A começar por aqui por cima. Todos, um único jejum. E Deus disse: chama o povo para se consagrarem. O povo se reuniu, jejuou ao Senhor, um único jejum. Josafá não esperou que os outros fizessem, que os outros tomassem uma atitude. Ele tomou essa atitude. Ele disse: ó povo de Jerusalém. E olha a oração desse homem, maravilhosa. Eu vou encurtar um pouquinho para não estender demais. Ele disse: ó Senhor. Irmãos, eu posso imaginar como esse homem orou, a dor do coração dele na hora que ele estava orando. É como se ele abrisse a janela da casa dele. Quando eu estava orando, me veio esse texto, saltou nos meus olhos, e eu disse: ó Senhor. E ele disse ao Senhor: eu vou usar as minhas palavras. Senhor, eu te conheço. Eu sei o que o Senhor fez pelos meus pais. Tu és o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu sei o que o Senhor fez por eles. Eu sei que o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor abriu o Jordão. Eu sei o que o Senhor fez. É como se ele dissesse: Senhor, pelo que eu te conheço, o Senhor não nos abandonará. Pelo que eu te conheço, pelo que eu já ouvi a respeito das maravilhas de Deus, o Senhor não nos abandonará. Mas ele faz um lamento para o Senhor. Ele diz: Senhor, sabe esse povo que está vindo aí? É o mesmo povo que quando nós estávamos vindo na direção deles, quando a gente saiu do Egito e o Senhor nos tirou com mão forte, o Senhor disse: não toca neles, não faça nada contra eles.
dê a volta, mas a volta é muito longa, de dias. Não passe dentro dessa cidade. Não toque neles, dê a volta. E ele disse assim: Senhor, nós preservamos eles. Nós não fizemos nada contra eles. E olha a paga que eles nos dão. Eles estão vindo aí. E ele diz assim: Senhor, esse exército é muito maior do que o nosso. Senhor, nos socorre, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, me socorre. Eu sei que tem gente que entrou aqui neste lugar e está pedindo socorro para Deus. Eu sei disso. O Senhor te socorrerá nessa noite. Mas o Senhor manda eu te dizer: você tem ouvido os testemunhos dos teus antepassados. Presta atenção nisso, irmã. Você tem ouvido os testemunhos daqueles que falam aqui. Você tem ouvido os testemunhos daqueles que te precederam. Mas o Senhor manda te dizer que quer que você viva as suas próprias experiências. O Senhor quer que você viva as suas próprias experiências com Deus. É hora de termos as nossas próprias experiências com o Senhor. Então Josafá diz assim: Senhor, nós queremos ver a tua glória. Chega de viver a partir das experiências dos nossos antepassados. Senhor, nos socorre. Envia socorro para nós hoje, Senhor. E a palavra de Deus salta aos olhos daquele homem. Quando o profeta diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é conhecido como de Jesus, de Deus, que é conhecido como cristão, que é conhecido como gente de Deus, se esse povo se humilhar e orar, e se converter, porque precisa se converter. Estar dentro da igreja não basta, tem que se converter ao Senhor. Tem muita gente que é membro de igreja, mas não é membro do corpo de Cristo. Porque ele se exclui, ele cruza os braços. Só quando é conveniente. Eu estou aqui para dizer para você: Jesus te convida para fazer parte do corpo. Jesus te convida para fazer parte do corpo de verdade. Jesus te convida para amar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. A Bíblia diz que aquele que ama lança fora todo medo, toda insegurança, todo trauma, toda dificuldade. E Ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Não mais vivo eu, isto é, eu não quero viver para mim, para os meus sonhos. É muito medíocre os meus sonhos. Os meus sonhos são muito pequenos. Eu quero sonhar os sonhos de Deus na minha vida, porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os meus sonhos. Eu quero viver os sonhos de Deus, Senhor. Eu quero ver a tua glória na minha vida. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, haverá livramento, diz o Senhor. Livramento, livramento, livramento. Livramento de infarto, livramento de taquicardia, livramento de estresse agudo, livramento de insônia, noites e noites mal dormidas, livramento de lágrimas e lágrimas de má notícia, livramentos, diz o Senhor. Aqui nós estamos reunidos em torno do teu nome, ó Deus, para reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Olha a oração deste homem: Senhor, quando nós estávamos no Egito, o Senhor nos tirou de lá. Quando nós estávamos presos como escravo, o Senhor nos arrancou com mão forte, guardou o povo no meio do caminho. Esse povo aí veio por detrás, matou os velhinhos, matou as nossas crianças, pegou gente que estava ficando para trás, os enfermos, aqueles que não conseguiam acompanhar a caravana. E olha, Senhor, a paga que eles nos dão, nós poupamos a vida deles. Senhor, olha o buraco que está abrindo debaixo dos meus pés, e eu não tenho para onde
onde correr, Senhor. Nós fizemos o que o Senhor nos falou, nós obedecemos a Tua palavra, e olha o que sobrevém sobre nós, olha o que sobrevém sobre a vida desse povo. De repente, a Bíblia diz, de repente, o Espírito do Senhor veio, aleluia. O texto diz que de repente, o Espírito de Deus veio e tomou a vida de um mensageiro, de um levita chamado Jaaziel. De repente tomou a boca dele, e onde havia desespero agora foi semeado esperança. Onde havia medo agora foi semeado segurança. Onde havia temor, agora foi semeado paz no coração. Onde havia angústia, agora foi semeado vida, alegria, certeza de um livramento, certeza do poder de Deus e da ação do Espírito Santo na vida daquela gente. O Espírito Santo veio. A minha oração hoje pela manhã foi: Senhor, levanta Jaaziéis, homens e mulheres que dão lugar para Deus. Sabe o que Deus falou? Eu falei: Senhor, levanta Jaaziel ali naquele lugar. Levanta, Senhor, para falar com a igreja, para falar com o teu povo. O Senhor disse: mas eu já levantei. Todo dia eu coloco um Jaaziel lá, para profetizar, para declarar a palavra, para pregar o evangelho. Mas o meu povo não consegue entender. O meu povo não consegue compreender. Por quê? Por causa dos caprichos. Por causa do medo, está faltando fé. Homens e mulheres de pequena fé, porque tem mais. Fui eu quem fiz a promessa sobre a tua vida, porque você está insegura, inseguro. O rei disse: nós não sabemos o que fazer, Senhor. Eles são mais fortes do que nós. E o Espírito de Deus veio sobre aquele moço. Só que tem algo muito interessante. Eu já estou terminando. Algo muito interessante que aconteceu. O texto diz que quando o rei falou a palavra, aquele povo ouviu aquela palavra como voz de Deus para a vida deles. Onde é que está escrito no texto? Ora, o texto diz que todos se reuniram em Jerusalém. Veio o temor de Deus sobre a vida daquela gente. Eles ouviram a palavra e se reuniram no mesmo lugar. E por causa da unidade do corpo, Deus se manifestou. Diz a Bíblia, os homens estavam ali, as mulheres estavam ali, as crianças estavam ali, as criancinhas de colo, de peito, os bebezinhos estavam ali. A mãe não disse: meu filho, ele pode ficar gripadinho lá, tem muita gente. Pegou a criança. Diz a Bíblia, tem uma versão que diz que até os animais jejuaram. Isso aconteceu na minha casa essa semana passada. Falei: Noêmia, nós precisamos levantar um jejum. Ela disse: estou dentro, o Senhor falou comigo. E nós começamos a jejuar, semana inteira. De repente eu olho para minha filha, olhei para ela, falei: você não vai fazer o seu café? Falou: não. Eu falei: ah, glória, aleluia, não precisou nem de pedir. No outro dia: você não vai fazer o seu café? Não, não. E no outro dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia: não vai tomar cafezinho? E logo no segundo dia eu olhei para minha cadelinha e falei: pois então tu também não toma café. Todo mundo jejua nessa casa, pelo menos até meio-dia. E o nome de Deus foi glorificado. Você pode agradecer ao Senhor? Bendizer o nome do Senhor para sempre. Aleluia, bendito é o teu nome, meu Pai. Não vai comer. Sabe, irmão, você como pai de família precisa se levantar lá dentro daquela casa. Chega de moleza, irmão. Chega de evangelho fofinho. Chega de ai, quando der, ai, meu estômago dói, pastor. Deixa doer, irmão. Deus vai cuidar de você. Vai devagarzinho, começa com água. Vai devagarzinho, vai aos poucos, vai treinando esse organismo. Vai se cuidando, vai pedindo ajuda para Deus. Coloca o teu joelho no chão. Busca o Senhor. O Senhor manda te dizer, a resposta vai chegar para a tua vida. O Senhor manda te dizer, eu vou abrir portas que você nunca viu diante de você. Diante de você, nunca viu. E eu termino dizendo, o texto diz, rosto no chão, isso me chamou muita atenção. Joelho no chão e rosto no pó. Aí, pastor, tem que ser assim mais maleável. Joelho no chão e rosto na terra. Não é isso aqui não, irmão. Isso aqui está limpinho, fofinho,
maravilhoso, não tem nem pó direito. Estou falando de rosto no chão, joelho no chão e rosto na terra. A Bíblia diz que o rei Josafá, quando ouviu o profeta, o temor do Senhor caiu sobre ele. Ele anunciou sobre a vida do povo, deu direção, alegrou o coração daquele povo. E ele se ajoelhou em gratidão ao Senhor e colocou o rosto dele no chão. Ele disse: ó Deus, ó Senhor. Colocou o rosto dele no chão e disse: meu Deus, nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua palavra. Ó Deus, ó Senhor, nós confiamos em Ti. O profeta se levantou. O rei se ajoelhou e se humilhou. A Bíblia Sagrada diz assim, Jeremias capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O livro dos Salmos diz, número 51, se eu não me engano, verso de número 17, diz assim, que é um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O texto diz assim, amanhã vocês verão o que eu farei no meio de vocês. Tem uma direção de Deus para a vida dessa igreja aqui. Nós vamos fazer uma oração nessa noite. Nós vamos nos colocar de joelhos na presença do Senhor. Desde lá de baixo, se estiver me ouvindo, lá na porta. Desde lá de baixo, no meio da rua, pastor, na porta, sim. Nós vamos nos colocar de joelhos. Durante 3 minutos. Todos, desde o início dessa igreja, até aqui em cima. E nós vamos orar ao Senhor. E amanhã, diz o Senhor. Esse amanhã pode ser amanhã mesmo. Esse amanhã pode ser figurado, a semana que vem, o mês que vem. Mas amanhã o Senhor disse, vocês verão o que eu farei no meio de vocês. O texto diz que Deus enviou uma confusão no meio do povo. E quando eles chegaram para a batalha, o texto diz, vocês não terão que batalhar. Vocês não terão que pedir conta, vocês não terão que resolver nada. Parai, fiquem de pé e veja o livramento do Senhor, o vosso Deus. Nós vamos orar nessa noite. Primeiro eu te peço, fique de pé, por favor. A nossa geração não sabe o que significa colocar o joelho no chão e rosto em pó. Eu quero te fazer um convite nessa noite para pelo menos colocar os teus 2 joelhos no chão. Nós vamos orar nessa noite. E o Senhor manda dizer, haverá novidade no meio deles. Irmãos, eu não estou aqui com uma palavra que surgiu do nada. Eu estou aqui com uma direção para a tua vida. Haverá novidade no meio deles, diz o Senhor. Haverá novidades no meio deles. Não poupe nem o filho, nem a criança de colo, não poupe. Coloca um plano, um propósito no teu coração. Faça o que o Senhor está te orientando. O Senhor disse, fala para o meu povo que eu vou transformar o mal em bem, diz o Senhor. Eu vou repetir isso aqui para a vida de alguém, porque você precisa entender isso. Sabe esse mal que está tomando conta do teu coração? Sabe essa angústia que está te destruindo e que não deixa você enxergar o horizonte? O Senhor manda te dizer nessa noite, eu vou transformar esse mal em bem. Você vai ver a glória do Senhor na tua vida. Persevere. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. E grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer. Deus está falando nessa noite. Fala para o meu povo orar. Fala para o meu povo buscar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero dobrar os meus joelhos aqui neste lugar, obedecendo uma voz que vem do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Coloca diante de Deus a tua necessidade. Nessa noite você vai apresentar ao Senhor o que tanto você precisa. Você vai apresentar diante de Deus a tua necessidade. Fala para Ele onde dói. Fala para Ele onde te magoa, onde te machuca. Apresenta para Deus as tuas necessidades. E Deus fará coisas novas neste lugar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, na tua presença, eu me dobro juntamente com os teus filhos e filhas.
Senhor, obedecendo à voz do teu Espírito que diz: humilhai-vos, portanto, perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Senhor, a igreja precisa de voltar ao primeiro amor e às primeiras obras. Nós não podemos continuar vivendo por vista. Nós não podemos continuar vivendo a partir do nosso orçamento, a partir das necessidades do nosso estômago, a partir dos nossos sonhos e dos nossos ideais. Nós precisamos voltar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu tens levantado homens e mulheres, e o Senhor tem bradado neste lugar, ó Deus, a respeito de coisas novas, coisas grandes, e eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, coisas novas sobre a vida dos teus filhos, coisas novas sobre a vida desta igreja. O Senhor disse: fala para o meu povo se humilhar, fala para o meu povo se converter dos seus maus caminhos, fala para o meu povo buscar o meu nome e eu responderei. E nesta noite, juntamente com a tua igreja, eu me dobro. Nesta noite, Senhor, ó Deus, sem teatro, nós não queremos fazer teatro, nós não queremos usar máscaras, não é nada disso, Senhor. Esta noite é uma noite especial, esta noite é uma noite de quebrantamento, esta noite é uma noite de quebrantamento, esta noite é uma noite de livramento diante do Senhor. Portanto, estenda a tua mão sobre a vida do teu filho, estenda a tua mão sobre a vida da tua filha, Senhor, estenda a tua mão sobre a vida deste homem. Eu apresento esta igreja diante de ti, Senhor. Eu apresento a necessidade deste casal, eu apresento a necessidade deste obreiro. Senhor, eu confio na palavra que vem do céu, eu confio na palavra não daqueles que têm falado: perdeu, acabou, destruiu, não dá mais, esfriou. Não, eu confio na palavra de Deus. E nesta noite o Senhor me manda dizer: não tenham medo, não tenham medo, porque maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Não tenha medo, não temais, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor do livramento, eu sou o Senhor que trago coisas novas sobre este lugar. Tem uma onda se levantando, tem uma onda de oportunidade se levantando, diz o Senhor. E nesta noite levanta, nesta noite reage, nesta noite creia, nesta noite abra a tua boca e glorifica o nome santo do Senhor. Ó Deus, eu apresento a vida dos teus filhos, Senhor, uma oração singela, tão simples, meu Pai, mas que vem de dentro do nosso coração. Senhor, nós queremos terminar como terminou a história de Josafá. Eles oraram, se humilharam, e para encerrar eles cantaram um cântico de louvor a Deus. Eles cantaram e o nome do Senhor foi glorificado. O Senhor retribuiu, o Senhor ouviu a oração daquele homem. Ó Deus dos nossos pais, ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deixa o teu povo esmorecer, não deixa a tua igreja parar, não deixa o teu povo virar as costas, não deixa, Senhor, sustenta os teus filhos. A tua palavra diz: parai, fique de pé e contemple o livramento do Senhor, o vosso Deus, sobre a tua vida neste lugar. Contempla a necessidade que está sendo ouvida nesta noite. Eu quero declarar vida, eu quero declarar saúde, eu quero declarar libertação sobre a vida desta igreja. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua presença, porque confiamos no teu nome, confiamos na tua palavra. O nosso muito obrigado, Senhor. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Se você puder.